estar aprendendo, meus irmãos, sobre o corpo como templo do Espírito Santo. O corpo como templo do Espírito Santo. Eu tenho certeza que será uma bênção e, como nós já temos aqui o nosso profundo combinado, vou dizer assim, para os irmãos entenderem melhor. Você quer fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, você levante a sua mão com muita educação, tá bom? Não precisa gritar, é só levantar a mão, e assim que nós concluirmos a fala, o raciocínio, aí você pode também expressar a sua dúvida ou também acrescentar algum comentário, desde que esteja dentro da lição. Se são coisas relacionadas a outro tema, você tem liberdade depois no final do culto de perguntar, não há problema nenhum. Mas nós nos esforçamos para ficarmos dentro da lição, até porque quem está na internet não vai entender muitas vezes algo fora de contexto. Então nós vamos estudar a lição, falarmos e tratarmos coisas relacionadas à nossa lição, tirarmos nossas dúvidas. Depois nós podemos sim responder outras questões sem nenhum problema. Qual é o tema da nossa lição? Vamos dizer bem forte, 1, 2, 3. O corpo como templo do Espírito Santo. O texto áureo diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Só uma observação. Novo Testamento são cartas. Então não é primeiro, é 1 Coríntios, ou primeira carta, primeira epístola. No Antigo Testamento são livros. Então, 1 Samuel, 1 Reis. Então tem essa diferença e eu falo isso só para os irmãos saberem. Verdade prática, 1, 2, 3. Ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Faz toda a diferença da maneira como o possuímos. Leitura bíblica, classe, 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, e também o capítulo 6, do versículo 15 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 aos Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz ou de uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tome o seu assento, glorificando a Jesus, porque Ele é bom. Meus irmãos e irmãs, será que cuidar do nosso corpo também é algo espiritual? Será que cuidar daquilo que nós chamamos de matéria, o que essa casca que Deus nos deu, onde compõe-se nossa alma e o nosso espírito,
Será que cuidar deste corpo é algo que agrada ao Senhor? Os versículos que nós lemos, nós aprendemos claramente que é algo espiritual. E cuidar do nosso corpo físico é algo profundamente espiritual. Eu sei que falar sobre isso nos dias de hoje se torna um pouco complicado. Nós devemos sempre dar ou fugir dos extremos e equilibrar as coisas. Falo isso porque nós vivemos dias em que muitos têm oferecido um culto ao corpo. Se vocês observarem, nós estamos vivendo dias de aumentos de ginásios em todos os lugares. E muitas pessoas voltando-se a si mesmas, não de uma maneira equilibrada, mas com exagero. Quando nós perdemos este equilíbrio, nós também desagradamos. Não é pecado você cuidar do seu corpo. Não é pecado você cuidar daquilo que Deus te deu. Essa máquina que tem e deve ter manutenções, cuidado na sua alimentação, na sua parte física, exercícios, porque Deus nos fez dessa maneira. O pecado está quando nós substituímos o nosso lugar, do nosso coração que pertence ao Senhor e colocamos qualquer outra coisa, seja o corpo, seja a alma, seja qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outro passatempo, qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Então, falar sobre essas questões se torna muito necessário. Se nós estudarmos sobre cultura grega, aquelas filosofias, nós vamos perceber sobre muitas coisas que levavam eles a cultuarem o corpo. Tanto é que o maior sacrifício, principalmente nas religiões pagãs, que era oferecido aos deuses alheios, os deuses pagãos, era oferecido o que a eles? O corpo de alguém, o sacrifício humano, derramamento de sangue humano. Então nós percebemos, meus irmãos, que tudo isso engloba muitas coisas. Mas somos criaturas de Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo o que nela há. Então, nós somos do Senhor. Fomos criados, como aprendemos aqui, a imagem e semelhança. Deus nos fez com propósito e o nosso corpo também faz parte desse propósito. E nós devemos olhar para essa estrutura, uns mais baixos, outros mais altos, uns mais bonitos, outros menos bonitos, aleluia. É bom que na glória Jesus vai transformar tudo, vai ficar todo mundo igual. Graças ao bom Deus. Não vai ter bonito, nem feio, nem magro, nem gordo, nem alto, nem baixo, nem preto, nem branco, nem amarelo. Não, vai ser todo mundo igual. Aí não vai ter nem discussão mais essas coisas. Então, nós devemos nos voltar ao nosso corpo e entendermos o que Paulo está escrevendo aos Coríntios. É templo de habitação e morada do Espírito Santo de Deus. E por isso nós temos que cuidar do nosso corpo. Bom, sempre cuidando do nosso corpo, nós vamos aprender sobre essas coisas, tendo disciplina também, nosso corpo em relação às coisas espirituais. Quando nós já lemos aqui alguns versículos que fazem referência a isso e explicamos nas outras lições, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós cantamos aqui o hino 5 da harpa cristã. Paulo diz que nós devemos apresentar ao Senhor o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Espírito, alma e corpo, nós cantamos, oferto a ti, Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, coloque aí, por favor, na tela, para nós lermos o versículo de número 1. Romanos, o capítulo 12, e o versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, dependendo da tradução, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos. Observe, nós estamos numa escola bíblica, que esta palavra corpo
ela é muito bem empregada aqui. Ela tem um significado especial. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês devem se apresentar diante de Deus. Mas com o quê? Com o vosso corpo, em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo tem em mente quando está falando, ensinando estas palavras? Porque Romanos capítulo 12 é dividido em 4 partes. A primeira, o nosso relacionamento com Deus. A segunda, o nosso relacionamento com nós mesmos. A terceira, o nosso relacionamento com o nosso próximo. E a quarta, o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Então Paulo começa a explicar que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque Paulo tem na sua mente o animal que era levado ao templo, no átrio exterior, na parte exterior, ou seja, na primeira parte, e era oferecido em sacrifício ao Senhor. Ele tem em mente aquele animal de sacrifício, que era o símbolo da remissão, porque o sacrifício perfeito é Cristo, e o escritor aos Hebreus trata muito bem sobre isso. E Paulo agora tem essa ideia na sua mente. Nós somos este sacrifício agora. Nós, através dos nossos corpos, através da nossa vida, devemos nos oferecer como este sacrifício, agora morto ou vivo? Vivo. O animal era morto, mas nós estamos vivos e vivemos uma vida em constante sacrifício. Este sacrifício, ele é profano, ele é impuro? Não. Paulo está dizendo, além de nós apresentarmos o nosso corpo, o nosso sacrifício vivo, ele deve ser santo, separado para Deus. A palavra santo significa separado. O animal que era separado para o sacrifício. E além disso, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Nós estamos em um culto a Deus, uma escola bíblica. Hoje à noite nós temos um culto ao Senhor. É para o Senhor o culto. Será que nós estamos apresentando em cada culto os nossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Será que o nosso culto é um culto racional? Ou seja, nós temos o entendimento do que estamos fazendo ao Senhor? Então Paulo está trazendo foco aos irmãos de Roma sobre este corpo que deve ser oferecido. Um corpo que não é mais oferecido aos ídolos, um corpo que não é mais oferecido à profanação, aos rituais, às magias, à idolatria daquela época, mas um corpo que é oferecido agora ao Senhor. Se eu contasse para você, como pastor, tantas coisas que nós ouvimos a respeito dessas coisas, e você saberia, por exemplo, o nível de importância que é nós falarmos sobre isso. Porque tem gente, irmão, que vem na igreja, vem, mas não oferece o culto ao Senhor. Vive uma vida como escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 10, se não me falha a memória. Ministrei numa Santa Ceia aqui sobre este tema. Vive uma vida comendo na mesa do Senhor, mas na mesa dos demônios também. Sai da igreja e vai para os bruxos. Oferece o seu corpo aos bruxos. Oferece o seu corpo a rituais. Oferece o seu corpo a outras coisas. Depois diz na igreja, eu não me sinto parte da igreja. Mas claro que não. Não sente parte nem do corpo de Cristo. Então nós devemos oferecer ao Senhor o nosso corpo, somente a Ele. Somente a Ele. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, Paulo está trazendo aos irmãos este ensinamento. Se você estudar a cidade de Corinto, a geografia de Corinto, a cultura de Corinto, uma cultura promíscua, uma cultura onde usavam os corpos e os ofereciam aos milhares de ídolos que possuíam. Para você entender, quando Paulo chega em Atenas e a cultura é a mesma, Atos capítulo 17, se não me falha a memória, quando ele prega sobre o altar ao Deus desconhecido, Paulo começa a olhar aqueles diversos altares, porque a cultura grega é a cultura das mitologias.
e eles ofereciam sacrifícios aos seus deuses humanos e de animais. Paulo está escrevendo aos coríntios combatendo estas coisas. E ele está ensinando aos irmãos. E muitos irmãos, infelizmente, não tinham o entendimento correto. Eles participavam do culto ao Senhor, mas depois do culto do Senhor, eles iam para os templos dos deuses pagãos, comer na mesa dos sacrifícios aos deuses pagãos. E Paulo está combatendo estas coisas, ensinando os irmãos que nós, quando estamos em Cristo, nós somos templo de habitação do Espírito Santo. E se nós somos templo, nós somos propriedade. Se nós somos templo, nós não pertencemos a nós mesmos. E Paulo traz o que nós chamamos de a mordomia do corpo, ou seja, não somos donos do corpo, nós cuidamos do nosso corpo. Por exemplo, eu moro numa casa ao lado da casa do irmão Antônio, né? Aleluia. E nossas casas são alugadas. Temos um senhorio, não é verdade? Nós moramos naquela casa, mas a casa de fato não pertence a nós. Aqui não é escritura, né? Tem outro nome. Livro de alguma coisa. Registro da casa que tem o nome do proprietário. Qual é? Registro predial. O nome no registro predial não é o do Marcelo nem do Antônio. É de quem? É do seu Rui, não é? Ele é o dono. Ele é o proprietário. Nós somos apenas os arrendatários, aqueles que usufruem daquela casa, que têm a responsabilidade de cuidar dela, que têm a responsabilidade de mantê-la em condições. E o dia que sair, prestar conta de tudo conforme receber. Eu sei que é um exemplo bem assim, simples, mas para os irmãos entenderem. Nós não somos proprietários deste corpo. Nós não somos os donos. Quem é o dono? É o Senhor. Não. Foi Ele que nos fez a nós, diz o Salmo 100. Ele que é o nosso Senhor. Nós somos ovelhas suas, ovelhas do seu pasto, do seu rebanho. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós estamos cuidando disso aqui. E pela fé, haverá um dia em que nós ouviremos o soar da última trombeta. Esse corpo vai ficar, sim. Ele vai se desfazer. Nós vamos receber um corpo glorificado. Aleluia. E estaremos com o Senhor. Mas temos uma responsabilidade. Cuidar então. Porque o nosso dono um dia vai pedir conta para nós. De tudo que nós fizemos. E como nós vamos apresentar esse corpo ao Senhor? Então Paulo está escrevendo aos coríntios exatamente sobre estas coisas. O cuidado com o corpo. Parece que a igreja de Corinto, eu tenho essa impressão, que a igreja de Corinto havia esquecido sobre a importância de cuidar, ou não havia entendido sobre a importância do cuidado com o corpo. Cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar daquilo que é comido, que é bebido, que é feito através do corpo. Então Paulo está chamando a atenção deles. Olhe, irmãos, olhe a seriedade do que Paulo está dizendo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Meu Deus. Imagina, Paulo está dizendo, se vocês não cuidar do corpo, Deus vai destruir vocês. Porque Deus não fez o corpo para o homem, Deus não fez o corpo para a glória do homem, para o prazer do homem, como ensinam os gnósticos. Deus fez o corpo para a glória dele, para nós vivermos para ele, para servirmos a ele. Então não é o homem, os seus desejos, os seus prazeres, as suas vontades, tudo no centro, e o corpo, a alma e o espírito ao redor disso, para satisfazer esses desejos. Não. É a vontade de Deus, as leis de Deus, o mandamento de Deus, o corpo, a alma e o espírito, para viver em função daquilo que agrada ao Senhor. Mas eu lhe faço uma pergunta: sua vida de fato pertence ao Senhor? Ou você está pensando ainda? Sua vida pertence ao Senhor, então o seu corpo também pertence a Ele. E se pertence, você deve cuidar.
guardá-lo. Paulo continua dizendo: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, membros de Cristo e far-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ele começa a explicar. Quando alguém dorme com alguém, tem relações com alguém, se torna uma só carne com aquela pessoa. Porque serão os dois uma só carne. E ele começa a explicar, tratando sobre o quê? O contexto é sobre o quê? Corpo. E ele começa a tratar sobre os pecados que são cometidos no corpo. E ele começa a trazer mandamentos e orientações. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E ele começa a dizer, fugir da prostituição. E aí nós vamos mais para frente aprender sobre essa diferenciação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E aqui ele revela para nós uma das mais grandes verdades bíblicas a respeito do corpo. Não sabeis vós, versículo 19, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. O que é um templo? Templo é o lugar onde Deus é cultuado. O que é o templo? Templo é o lugar onde o sacrifício é oferecido. O que é um templo? Templo é o lugar onde se cultua a Deus. Então, ele está dizendo que o nosso corpo é o lugar onde nós cultuamos. O lugar onde nós sacrificamos. O lugar onde o Espírito de Deus quer habitar em nós. Você já chegou aqui nessa manhã? Os irmãos estão entendendo a seriedade disso? Então, este corpo não pode ser usado de qualquer maneira. É importante os irmãos saberem que nós estamos tratando sobre o corpo. E a alma e o espírito serão tratados. Então, a lição é sobre o corpo e o foco é sobre o corpo. Então, não podemos lidar com o corpo de qualquer maneira. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Pastor, então eu tenho que ser sarado, pastor. Eu tenho que malhar, pastor. Não é isso, meu irmão. Você tem que cuidar da sua saúde. Tem que cuidar, fazer exercício sim. Faz uns alongamentos. Tá? Eu sei que é difícil. Eu tenho não sei como é que diz, esteira aqui. Uma passadeira. Como é que é, irmão Nunes? É passadeira, né? Passadeira lá em casa. E é uma briga para eu subir nela, irmão. Meu Deus, ainda mais nesse tempo, né? Meu Jesus. Senhor, me dê graça para eu subir nessa passadeira. Senhor, 3 vezes por semana, Pai. 3 vezes por semana. Me ajuda. Me dá a vontade que eu não tenho, Senhor. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. É difícil. Só que tem uma coisa. É necessário. É necessário. Eu lembro, eu até anotei aqui, eu citei essa frase na última lição para os irmãos. Eu anotei aqui o que disse o nosso irmão querido McShane. Ele disse, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. E eu matei o cavalo e não pude entregar mais a mensagem. O que ele estava dizendo? Deus me deu um corpo, um instrumento, um meio de locomoção, para poder cumprir o propósito que ele tem na minha vida, para poder alcançar outras vidas. Mas eu matei o corpo. Por que ele estava dizendo que eu matei o corpo? Porque não cuidou como deveria cuidar. Se você pode e sabe cuidar do seu corpo, prolonga sua qualidade de vida, ou melhora sua qualidade de vida, prolonga os seus anos de vida, se o Senhor quiser te recolher, meu irmão, pode ser até hoje. Meu Deus. Como eu falei aos irmãos, fiz uma visita quinta-feira, visitei 1h, Deus recolheu a pessoa nas 4h. Então Deus sabe o tempo e a hora. Já foram várias vezes, né, que aconteceu isso comigo. Visitar alguém nos últimos instantes, a pessoa reconciliar e Deus não vai. Ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe o momento. Só que, irmãos, aí nós vamos ver como os irmãos lá de Tessalônica, né, que Paulo chega a dizer para eles, quem não trabalha não come, porque os irmãos estavam dizendo, vai voltar, vamos trabalhar. Jesus vai voltar, para que trabalhar?
Para que viver? Nós vamos só viver para o céu. Era desculpa para eles não servirem, desculpa para não trabalhar, não viver, desculpa para viver de qualquer maneira, na sua comodidade. E aí o apóstolo Paulo carinhosamente vai dizer: então, meus amados miseráveis irmãos, se vocês não trabalharem, vocês não comerão. Que ninguém é obrigado a sustentar preguiçoso. Meu Deus, ô glória. Então tem gente que está assim: Jesus vai voltar, não vou me cuidar. Isso aqui não serve, é matéria, é pó, vai voltar para o pó. Às vezes você está matando o propósito de Deus, porque você não entendeu o que Deus quer fazer através do seu corpo. Eu lembro do testemunho, se eu não me engano, testemunho do pastor Luciano Subirá, que ele teve um encontro com o pastor Paulo Canuto, que é um pastor missionário carioca abençoado. O Eudes até é meio parecido com ele. Eu falei para o Eudes, jeito de falar também. E é missionário na Itália, e Deus usou ele muito ali na Itália, e tem usado profundamente naquele país. E Deus, ele no testemunho, ele encontra o pastor Paulo, e ele está comendo aquele prato que só os crentes pentecostais abençoados sabem comer, aquele prato montanha, prato do monte. Para olhar o irmão, tem que quase levantar a cabeça. Está escondido atrás do prato. Não é? Já vi, tem alguns irmãos aqui que eu até me escandalizo, porque não é um prato, é dois. Tá? E no testemunho, o pastor Luciano estava comendo desesperadamente, incansavelmente, essa montanha, esse prato de comida. E o pastor Paulo conta um testemunho para ele. E morreu. E quando morreu, caiu morto, Deus falou para ele, naquele encontro no sobrenatural, dizendo: você poderia ter vivido mais anos, mas você não se cuidou, você se matou. Ele teve uma visão dele no velório, as pessoas chorando. Depois eu vou mandar o testemunho para os irmãos, mas, resumindo, Deus havia falado com o pastor Paulo: não fui eu que te recolhi, foi você que acelerou o processo. E aí Deus deu a segunda oportunidade para ele, ele começou a fazer as coisas diferentes. Ele disse: Senhor, mas eu jejuo tantos dias na semana, eu oro tantas horas. E aí Deus disse: essa parte é muito boa, Paulo, mas se você não cuidar do seu corpo, vai resolver. Você não se alimentou, você não bebeu água, você não dormiu o suficiente, você não cuidou do veículo que eu te dei para poder fazer a minha obra. Meu Deus. E aí ele contou o testemunho para o pastor Luciano, que por isso emagreceu bastante, começou a cuidar do corpo, escreveu um livro sobre isso, sobre a importância do cuidado com o corpo, e Deus quer ser glorificado através do nosso corpo. Então nós recebemos um veículo e uma mensagem, o corpo e a mensagem. Só que muitas vezes a nossa mensagem não chega porque o nosso corpo não suporta. Não suporta. Por isso que às vezes é difícil. Porque Deus quer nos usar, mas nós não temos as condições. E alguns irmãos, as condições não são espirituais, porque eles são crentes. São físicas, têm suas limitações. E por isso não suportam chegar aonde Deus quer que eles cheguem. Então nós temos que cuidar desse corpo. Viu? Temos que cuidar. E magreza não é sinal de saúde. Não. Tem que cuidar. Em nome de Jesus. Faça os seus jejuns, viva uma vida para a glória de Deus, ore na madrugada, mas tenha uma vida que cuide também do seu corpo. Tenha uma disciplina diária, cuide também daquilo que Deus lhe entregou. Tem gente que diz: misericórdia, o pastor mandou a gente fazer exercício. É verdade. Oh, glória a Deus. Faça mesmo, viu? Vai ser uma benção. Procure um lugar adequado, um ambiente agradável. Não vá sozinho, vá com alguém. Procure pessoas que são da sua fé. Vai para lá na bênção, irmão. Vai crente, em paz. Bota um hino no fone de ouvido. Vai adorando a Deus, né? Vai ser uma bênção, porque Ele vive aqui na corrida. Ó. Posso crer no amanhã. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Então precisamos cuidar do
corpo. Corpo, propriedade e habitação divina. Ponto. Foi uma larga introdução para vocês entenderem o assunto, tá bom? Propriedade e habitação divina, comprado e selado. Assim como o espírito, a alma, o nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos seus discípulos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que habita convosco e estará em vós. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença de Deus com eles. Com eles, então é diferente. Depois passaram a tê-lo dentro deles. Então, antes da morte, ele ia como povo que estava no deserto e a glória de Deus ia com eles. Mas, depois da morte e ressurreição, quando Jesus sopra o fôlego, o Espírito Santo sobre eles, agora o Espírito está dentro deles. Dentro. Pela experiência da regeneração, João 20:22, como acontece com todos os que nascem de novo, como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. Então Deus não quer só o coração. Não, Deus não é açougueiro. Ele te quer por inteiro, espírito, alma e corpo. Então, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Quem foi comprado por Cristo na cruz aqui? Então, você e eu precisamos ter esse entendimento. Se você entender a vida cristã, entregou sua vida para Jesus, então você não é dono dela. Não é. Porque você a entregou. Tem gente que vive tomando de volta e depois quer devolver para Jesus, toma de volta. Hoje não, Jesus. Hoje eu vou viver para mim. Aí toma de volta a vida. Depois, já viu aqueles irmãos que aceitam Jesus quase todo culto? Meu Deus do céu. Tem hora que a gente faz apelo e será que aquela irmã vai entregar de novo, vai reconciliar de novo? A nega vai lembrar que lá em Oviedo, a pastora Ana Carolina, tinha uma irmã, todo culto que ela ia, ela reconciliava com Jesus. Bom, vai renovando a aliança, uma hora vai dar certo, aleluia. Então, nós não podemos tomar essa vida cristã de volta. Ela pertence ao Senhor. Se nós vivemos crucificados com Cristo, nós não podemos ficar descendo da cruz todo dia. O irmão uma vez disse para mim, pastor, eu posso descer 5 minutos na cruz para eu resolver uns assuntos com o irmão e depois eu volto para a cruz? Não, você agora não vive mais para você. Se está crucificado em Cristo, não vive mais você. Não é tua vontade, não é o teu querer, não é mais na tua força, na força do teu braço. Agora deixa Cristo pelear as tuas batalhas, lutar as tuas guerras. E não precisa bater em ninguém não, em nome de Jesus. Viu? Porque nós entregamos essa vida. Então ela não é nossa. Se nós estamos em Cristo, nós entendemos isso. Nós não somos donos de nada. E como é maravilhoso nós estudarmos sobre a mordomia cristã. Nós somos maiordomos, né, no espanhol, mordomos. Nós somos os administradores. Nós cuidamos daquilo que recebemos. Eu não sou dono dessa vida. Você não é dono dessa vida. Você e eu, quando entregamos nossa vida para Jesus, estamos dizendo, o Senhor me aceita. O Senhor me recebe. Eu não quero mais viver para mim. Nós temos que mudar o apelo. Quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus, os seus sonhos, seus projetos, sua forma de viver, sua mente, seu coração, sua alma, amar a Ele sobre todas as coisas, com todo o entendimento e com todas as forças?
Porque tem gente que acha que aceitar Jesus eu vou aceitar Jesus para estar livre da macumba. Eu vou aceitar Jesus para estar livre da maldição. Eu vou aceitar Jesus porque ele vai me proteger, e ele tem poder. Eu vou apresentar meus filhos na igreja porque Deus vai guardar eles. Só que isso não nos livra do nosso compromisso que devemos ter. Não servimos a Deus por aquilo que ele nos oferece, mas por quem ele é. Então nós somos mordomos. Não se assuste. O que eu tenho que não é muito eu. Essa vida. A família que eu tenho. Nós temos pertence a Ele. E se nós lutarmos contra isso, irmão, nós estamos lutando contra mais forte. Tem gente que vive brigando com Jesus. Briga com Jesus. Manhã, de tarde, de noite. Não aceito, não quero, não vou, não faço. Briga com ele. Para ver quem vai vencer essa batalha. Às vezes Deus não precisa nem pôr a mão. Ele só, Romanos 26, Hebreus capítulo 6, só nos entrega aos sentimentos do nosso coração. Então, meus amados irmãos, somos propriedade de Deus. Quando Deus, para entendermos isso, temos que lembrar do povo de Israel. Paulo faz uma comparação, o povo de Israel e a igreja, 1 aos Coríntios capítulo 10, e ele começa a relembrar do povo de Israel. Deus chamou o povo de Israel como povo dele, povo exclusivo, separado, comprado. Quando nós estudamos missiologia, nós entendemos a maneira de Deus trabalhar. Na AME nós estudamos muito sobre isso, sobre a maneira de Deus trabalhar no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus escolheu Israel para ser glorificado no meio das nações. Então a forma de pregação era diferente. Deus atuava de forma centrípeta, ou seja, a glória de Deus estava em Israel. A presença de Deus em Israel. Agora, a glória de Deus, a luz de Deus atraía as nações para que elas se voltassem para Israel e desejassem viver os mandamentos, a moral, a lei de Deus, conforme Israel vivia. O Novo Testamento é de forma centrífuga, ou seja, eclesia, igreja, eclesia ou eclésia, chamados para fora. Recebemos o poder em Atos 2, o revestimento, o Espírito do Senhor está sobre nós. E agora nós é que vamos para fora anunciar a mensagem. Então, no Novo Testamento o entendimento é diferente, mas nós precisamos entender o Antigo Testamento também, para podermos compreender o que Deus está falando. Então nós somos este templo, este lugar separado, comprado, aonde a presença de Deus quer habitar, onde a presença de Deus quer morar, onde a presença de Deus quer estar, onde o Espírito Santo de Deus quer estar. O ponto de número 2, não sabeis vós. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. Irmão, essa expressão do pastor Silas é tão conveniente, tão abençoadora, porque os coríntios, eles sabiam, só que Paulo tinha que ficar lembrando eles de tudo o que eles já haviam sido ensinados. Só para os irmãos lembrarem, Paulo fica em Corinto, ele funda a igreja de Corinto, fica com Áquila, com Priscila e Áquila durante 1 ano e meio. Paulo faz tendas em Corinto para poder se manter. Ele trabalha e pastoreia a igreja, porque os irmãos de Corinto não o ajudavam. E aí a igreja de Filipos também enviava ofertas, a igreja de Antioquia também enviava ofertas a Paulo, para eles financiarem a pregação do evangelho. A igreja de Corinto dificultou o ministério de Paulo, porque Paulo não tinha tanto tempo para poder exercer o ministério em função daquilo que ele tinha que fazer para poder cuidar dele e dos irmãos mais necessitados. A igreja de Corinto foi ensinada durante 1 ano e meio, só que Paulo tem que escrever 4 cartas, 2 se perderam, dizem muitos estudiosos, e hoje nós temos essas 2 cartas.
E nós vemos constantemente Paulo tendo que lembrar os irmãos. A segunda carta aos Coríntios, Paulo tem que convencer os irmãos, olha que absurdo, que ele foi chamado por Deus. O ministério que ele tem foi entregue por Deus. Porque falsos mestres se infiltraram no meio da igreja e começaram a colocar dúvida no coração dos irmãos a respeito do ministério do fundador da igreja. Que absurdo. Porque eles haviam conhecido Cristo através de Paulo. Eles haviam sido ganhos através do ministério de Paulo. Foi Paulo ganhando Cristo, sua casa, Cristo. E eles estavam duvidando de Paulo constantemente, tendo que lembrar. Vocês são templos. Vocês não podem se dividir com o mundo. Vocês não podem se dividir com os prazeres. Não é assim também hoje. Nós temos que ficar lembrando, irmão, você é crente. Meu Deus do céu. Você é crente, nossa, você não anda em contenda. Você é crente, você não busca vingança. O Senhor disse, minha é a vingança. Você é crente. Orar. Buscar. Tem que vir. Você é crente. Estamos perdendo tanto tempo tendo que lembrar os crentes que eles são crentes. Deixamos de alcançar quem nunca ouviu falar de Paulo está lembrando, vocês não são donos de vocês. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Propriedade e domínio. Aleluia. Oh, glória. Depois do pecado de Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substitui por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto, ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Então, esse exemplo de Gênesis 3:7, na tipologia nós estudamos o animal inocente que morre, tira-se a pele para cobrir o primeiro casal por causa da consequência do pecado. Uma tipologia clara de Cristo no Antigo Testamento. Ele era inocente, um sacrifício inocente por causa dos pecadores. Deus vai cobrir o corpo deles, viu? Vai cobrir o corpo deles. Então, propriedade e domínios. Então, diga comigo, eu preciso cobrir meu corpo. Aleluia, aleluia. Irmão, pastor do céu, irmão. Eu nasci numa região litorânea. Já contei para vocês aqui. Nós tínhamos um diácono da igreja que no verão ele vendia picolé e ele ia para a praia só para ver como é que os crentes estavam vestidos. E muita gente foi disciplinada por causa disso. Vou falar o nome do irmão por ética. Abençoado. Desviou muita gente. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Ter equilíbrio. Vai numa praia, num parque aquático, numa piscina. Vai pelado. Deus. Nem de sunga branca, misericórdia. Tá? Bota uma roupa decente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai. Nem vou falar muita coisa, meus irmãos já sabem. O pastor Lindomar até falou alguma coisa aqui no domingo passado, né? Aí vai lá, a irmã, mostrando tudo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Digo, não, ele pode até ser pastor, mas está faltando muita coisa aí para vestir. Então nós temos que cuidar do nosso corpo. Será que as pessoas olham para nós e através das nossas vestes veem Cristo através delas? Estamos falando de roupa de marca, roupa nova. Não estamos entrando na questão de saia, de calça. Pode ou não pode? E o irmão perguntou para mim, pecado usar calça, pastor? Irmão, se for pecado, eu e tu, ao lado, porque nós estamos de calça. Ele ficou me olhando. Usamos calça. Temos nossos costumes, são costumes. Mas isso é outro. Bom, agora nós temos que ter sempre decência, cuidado e brio. Aleluia ou não aleluia? Porque somos propriedade e domínio do Senhor.
Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente o profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Tem alguns pastores, irmãos e irmãs, que defendem que um cristão pode suicidar. Sim, irmão, se escandaliza que existe. E nessa lição, nós entendemos claramente que o suicídio é um pecado contra o corpo, porque Deus é o autor da vida. Nós não fomos chamados para tirá-la. Nós temos que viver o tempo. Isso você não vai ver na Bíblia ninguém tirando sua vida. Nós vamos ver nenhum servo ou uma serva de Deus. Nós vamos ver Elias debaixo do pé de zimbro, 1 Reis 19, dizendo: tira a minha vida, que eu não sou melhor que os meus. Mas ele não amarrou uma corda no pé de zimbro. Ele não se jogou da montanha. Entendeu? Então é muito difícil. Então, todo pecado contra o corpo tem uma consequência. Até eu estava, sim, irmã Meire, espera um pouquinho, eu estava vendo uma reportagem, porque quando nós estávamos em Oviedo, teve duas irmãs muito próximas à nossa casa, duas irmãs biológicas, 13, 14 anos de idade, essa faixa etária. Uma foi se suicidar, jogada da janela, só que ela puxou. Morreram as duas filhas. E o índice de suicídio aumentou muito. Até vamos orar. A opressão é muito grande. Tá? Porque mais de 15 pessoas já se suicidaram. Aí é terrível essa questão lá. Então, o suicídio é um pecado contra o corpo. Irmã May, por favor. Essa questão de suicídio é demoníaca, por quê? O próprio Satanás, quando Jesus estava no deserto, levou ele para cima do monte e tentou Jesus nesse sentido, né? Tentando usar ainda a palavra para que Jesus se lançasse do alto do monte, com indício como se os anjos viessem socorrer Jesus, né? Então, o próprio Jesus foi tentado nessa questão contra o corpo, né? E nós também não seríamos diferentes, ser tentados por Satanás contra o nosso corpo. Tanto mutilação, contra pessoas que também fazem aqueles, não jejuns espirituais, mas aqueles jejuns exagerados, para benefício do seu corpo, mas com o propósito errado. Tipo, a pessoa fica, eu vou jejuar uma semana inteira, né, em prol de uma coisa errada, não na questão espiritual. E ali também isso pode ser uma tentação de Satanás, dardos inflamados que Satanás coloca na mente da pessoa. Então, meus irmãos, sobre essa questão, muito obrigado pela colocação. Hoje é muito complicado. Porque vocês imaginam uma pessoa que já tem desejo, está sendo tentada, a opressão, as setas, os dardos, e aí chega na igreja, e aí o pastor pega o microfone e diz que não tem. O que você acha que a pessoa vai fazer? Vai tentar curar ou vai tentar tirar a vida? Fazer isso? Quem é a culpa? Quem ensina? Por isso que o juízo contra aqueles que ensinam é maior. A condenação será muito maior, principalmente para aqueles que ensinam de maneira errada, conforme contrário às Escrituras. Então nós devemos conhecer a palavra de Deus, lutar para vivê-la, e se estamos sendo tentados, devemos pedir ajuda, buscar cura, restauração, arrependimento em Deus. Viu? Não é pecado ser tentado, o pecado está em ceder à tentação. Então nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele não pertence a nós. Em segundo lugar, o corpo como tabernáculo, portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica,
Estamos neste tabernáculo, segundo aos Coríntios 5:4. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segunda Pedro 1:14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, o tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, Êxodo 25:8. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Essa comparação do tabernáculo de Moisés, meus irmãos, com o nosso corpo é muito boa. Por quê? Quantas partes eram divididas o tabernáculo? Três partes. A primeira, o átrio exterior, ou lugar exterior. O que tinha lá? O lugar do sacrifício, a pia de bronze. Lá os animais eram oferecidos ao Senhor. Até anotei aqui para não errar. Na segunda parte, nós tínhamos o lugar santo, o átrio interior, onde estavam o candelabro do lado esquerdo, a mesa dos pães do lado direito e o altar do incenso à frente. E a terceira, entre a segunda e a terceira parte, o véu do templo, e a terceira parte, o lugar santíssimo, onde estava a arca, a presença de Deus. Então, nosso corpo é composto de, nossa tricotomia é composta de corpo, alma e espírito. A parte exterior, a parte interior, o exterior o corpo, o interior a alma, e o lugar santo o espírito, porque o espírito do homem é onde o espírito de Deus se comunica. Então os irmãos mais ou menos entendem. Nós somos o santuário de Deus. Nós fomos feitos para isso. É interessante, onde o sacrifício é feito? No lugar exterior, no corpo. Por isso Paulo aos Romanos 12 está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque é no corpo que nós oferecemos o sacrifício. O tabernáculo e a tricotomia. Então nós vamos aprender sobre isso. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em três partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia o pátio, um espaço externo aberto, lugar santo, lugar santíssimo. Um espaço interno único, coberto e separado apenas por um véu. O que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Hebreus 4:12. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Terceiro lugar, do segundo tópico, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Por quê? Lembra do tabernáculo, da tenda? Se a nuvem se levantava, o tabernáculo era desmontado e seguia a nuvem. Que era a nuvem? A nuvem da presença de Deus. Porque não adiantava ter o tabernáculo sem a glória de Deus habitando no tabernáculo. E eles sabiam que o sacrifício estava sendo recebido porque a glória de Deus se manifestava diante deles. Tá bom? Então, nós precisamos ser guiados pela presença de Deus. A terceira parte, a parte da aplicação da nossa missão, cuidando do templo do Espírito. E aqui nós vamos aprender coisas muito importantes. Fugir da prostituição é a expressão que Paulo está usando em 1 Coríntios 6,18. O substantivo grego, porneia, traduzido como prostituição, tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou à imoralidade sexual no sentido geral. Nós temos que entender três coisas. O que é adultério? Adultério é o pecado na área sexual que é cometido entre duas pessoas, com uma delas casada que peca, que adultera, que transgride, que erra na sua fidelidade contra aquela outra pessoa que é o seu cônjuge, ou sua cônjuge, seu marido, sua mulher. Bom, o que é fornicação? Fornicação
é o pecado cometido entre duas pessoas que não possuem um matrimônio, um casamento. E a prostituição? Prostituição é o que é feito na área sexual para ter algum interesse, alguém que vende o corpo, que dá o corpo, ou que troca a relação sexual por qualquer outra coisa relacionada a um benefício, um dinheiro, um prazer, alguma coisa, uma posição, qualquer outra coisa. Então, existe essa diferenciação. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, faz a lista dos pecados, aos Romanos também, no Apocalipse também, 22, se não me falha a memória, 22, está na Bíblia. Nós vemos a lista dos pecados, e estão todas as coisas lá. Gálatas 5, as obras da carne, estão todas as coisas lá. Adultério, prostituição, lascívia, fornicação, todas relacionadas à parte sexual. O pecado contra o corpo. Bom, só que Paulo, quando está escrevendo 6,18 de 1 aos Coríntios, usa essa palavra porneia, que significa prostituição. O contexto que Paulo está usando é todo pecado sexual cometido no corpo, seja adultério, seja fornicação, seja prostituição, seja tudo. Então, meus irmãos, por isso às vezes vocês vão ver prostituição, fornicação, adultério, vocês vão ver essas expressões, porque a palavra, ela traz essa conotação geral para estas coisas. Então, Paulo está dando uma ordem, fugir da prostituição, porque toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. A usar o verbo fugir, na voz ativa, feugo, perdoe a pronúncia, fugir de ou para longe. Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos põem a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo? Resista à prostituição? Não, eu estou sendo tentado, pastor. Meu Deus, qual que é a ordem? Fuja. Sim, minha esposa está aqui, não me deixa falar outra coisa a não ser a verdade. Bom, eu gosto de ficar na porta, os irmãos sabem. Ela está do meu lado. Vem uma irmãzinha. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, minha irmã. E se eu não, solte minha mão. E ela não solta a minha mão. Dá uma agonia, irmão. Uma coisa, tu está ali na bênção, na comunhão, minha irmã. A irmã está com problema, solte minha mão em nome de Jesus. Aí, coisa estranha. Aí eu comecei a observar, quando ela ia pedir oração, estavam os obreiros aqui no final do culto para atender os irmãos, essa pessoa se aproximava, por exemplo, aqui tem alguém, e ela ficava muito próxima, coisa estranha. Se é no Rio Grande, já dava uma pancada nela, já para ficar esperta. Coisa estranha. A outra vez, vai falar, irmã Marilza, espera aí, viu? O Tom ou alguém já vai ajudar aí. A outra vez que eu estou lá na porta, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, braço aqui. Não vai me dar a mão? Não sou obrigado, estou lhe dando a paz do Senhor. E veio para conversar de irmã, só um pouquinho. Meu avô era do exército, eu fui criado com meu avô. Para conversar com a irmã, ficar sentindo o bafo da irmã, tá difícil. Vou esticar o braço aqui, ó. Pelo menos um braço de distância. Em nome de Jesus, viu? Abençoado. Estava lá do meu lado. Jesus amado. Só que eu comecei a observar que os irmãos, alguns, não tinham sabedoria. Aí conversava pertinho. Tem gente que vai perceber que eu sempre estou dando um passinho para trás. É agoniante. Então, distância. Conversar. Por quê? Você que começa, todo mundo cai já na. É uma conversa mais de perto, ar diferente. É uma palavra numa conotação maliciosa, marota. Começa assim, com a sutileza. Nós devemos fazer o quê? Por que tem que fugir? Porque é carne. Da aparência do mal. É interessante, isso eu já falei aos irmãos 300.
Não podemos brincar. Os mandamentos para a carne é corre, vai embora, se põe a salvo, porque estão querendo lhe ferir, matar, roubar sua fé, roubar sua vida, roubar sua família. É uma agressão contra as coisas de Deus, contra a sua vida. Agora, contra o diabo é resistir. Sujeitai-vos a Deus, o diabo. Ele, porque a carne é pior que o diabo. Brinca com a tua carne. O perigo que é. O perigo que você corre. Porque o diabo, em nome de Jesus, não no meu poder, mas no poder do nome do sangue do Cordeiro, ele vai embora. Agora, com a sua carne, se não submeter ela ao domínio do Espírito Santo, não fica de pé, não permanece. Então tem que ter esse cuidado. Se pôr a salvo, se esconder do mal, sai do meio, vai embora. Os estudiosos dizem que a tentação dura em torno de 15 minutos. Existe, sai de perto. Sai de perto. Para você poder vencer essas coisas. Irmã Marilza, por favor. Pai do Senhor, para todos. Pastor, tem um pastor lá no Brasil, que eu não vou falar o nome dele, né? Ele é muito sério, homem de Deus, mas a igreja enchia de mulheres por causa falavam que iam para a igreja porque o pastor era bonito. Ele é mesmo, tem uma boa aparência, muito educado, fala muito bem. E as mulheres, a maioria falava que ia para a igreja por causa do pastor, porque ele era bonito. E ficavam na igreja não para adorar a Deus, mas para ficar olhando para o pastor. Até hoje ele já deve ter não tem 50 ainda não, uns 40 e pouco, que ele é novo. E é bem, sabe, não é feio não, é bonito mesmo. Mas as mulheres iam por causa dele. E a esposa dele também não é... Está lá tudo sempre com ele. Pastor, outra questão que eu queria perguntar. Eu tenho a minha opinião, o meu entendimento sobre essa questão, mas eu quero que o pastor fale aí. Quem se suicida, tira a vida. Eu sei, né, o que pode acontecer. É salvo ou não? Era isso. Duas coisas, né? Primeiro, irmãos, nós não podemos idolatrar homem nem mulher nenhum, tá bom? Nós viemos ao culto para servir a Deus, nos inspiramos em pessoas. Agora, quando nós damos lugar à carne, essas coisas que a irmã Maria citou, começam a acontecer. Uma coisa é a pessoa que tem paranoia. Todo mundo está me olhando. Meu Deus do céu. Se até às vezes a gente que está aqui no altar prega, sabe que nem todo mundo está olhando. Vai no banheiro, mexe no telefone. É tudo. Então, tem gente que estão me perseguindo na igreja, estão atrás de mim, estão me tentando. Tá? Agora, existe essa questão, infelizmente, pessoas que vão à casa de Deus. Eu conheci um pastor em Tocantins, ele era solteiro, e as mulheres da cidade iam todas para lá. Ia casar com o pastor, ia para o caso do pastor. Então nós viemos à igreja para quê? Para cultuar a Deus. Toda honra e glória pertence ao Senhor. Agora, se nós começarmos a descuidar nossa carne, começar a dar brecha para a carne, aí já junta a carne com o diabo e a natureza maligna que o homem tem, caída que o homem tem. Caímos nesses engodos, nessas coisas. Viu? Sobre a questão do suicídio, como eu já falei aqui, é um pecado contra o corpo. É um pecado. Então, diante da palavra de Deus, a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Então, a pessoa vai ser salva ou não? Diante da palavra de Deus, não. Agora, meus irmãos, nós precisamos nos ater a alguns detalhes. Cada caso é um caso. Eu já vi casos, eu tive a infelicidade de ver pessoas, algumas, pelo menos 2 pessoas enforcadas. Pessoas da minha família e fora também. Geralmente, quando você vê uma pessoa que faz isso, ela tenta sair dali. E aí a questão é,
E se arrependeu? Porque tem um intervalo de tempo até a asfixia completa. Eu não sabia. Como é que vamos saber? A verdade é que julgar, condenar ao inferno ou ao céu não cabe a nós. A palavra de Deus é clara que o pecado é pecado, isso é errado e é errado. Mas nós nunca vamos ter certeza. Só o dia que nós chegarmos na salvação e sabermos exatamente. Entende? Então, é pecado contra a palavra de Deus? É pecado contra a palavra de Deus. Agora, onde há arrependimento, há salvação. Onde não há, não há. Entende? Eu lembro do testemunho de um jovem que se jogou na frente de um carro. Queria tirar a vida desviado. E aí, ocasionalmente, por propósito divino, quem estava no carro atrás, que conseguiu desviar dele e ele se jogou na frente do outro carro, o pastor. Nos últimos segundos, irmãos, ele reconciliou com Jesus, morreu nos braços do pastor. Então, salvação é uma coisa muito delicada, porque nós não temos, e eu quero que os irmãos entendam isso em nome de Jesus, o poder de condenar ou salvar ninguém. Nós temos a oportunidade de pregarmos a palavra de Deus, e é o Senhor e a palavra dele que vão condenar essas pessoas ou não. Então, diante da Bíblia é pecado. Entende, irmã Marilza? Agora nós oramos para que Deus tenha misericórdia das vidas, das famílias. Ficam falando com a mãe dele, né, que as pessoas, a mãe e o pai já ficam, né, com aquela coisa tão assim, não se conformaram até hoje, ninguém se conforma, né? Aí as pessoas ficam falando com ela, com a mãe dele, com o pai, falando, ó, não, esse não é salvo, não é salvo. Aí a cabeça deles, né, ficam meio assim. Que falta de sabedoria. E a família já está passando por uma coisa repentina. E aí a pessoa vai lá, já vi gente fazer isso, chega no velório e diz, foi pro inferno. Não. Aí a pessoa que estava do meu lado, que não era crente, disse, vou te mandar para lá daqui a pouco. Falou para outra. Entende? Que falta de sabedoria. Porque se as pessoas estão passando por um momento difícil, você vai chegar um momento complicado, os pais, de idade, o familiar vai dizer, foi para o inferno. Nas mãos de Deus. Deus é que sabe. Que Deus tenha misericórdia. Que o Senhor nos ajude. E que nós tenhamos sabedoria. Em nome de Jesus. Então, nós devemos fugir da prostituição. E devemos lutar contra isso. Então, nós devemos vigiar aquilo que nós olhamos. Estávamos em Arcade dias desses e entramos nesse assunto. Por quê? Porque tudo começa principalmente com o homem que é visual. A mulher é auditiva, o homem é visual. Tudo começa com o homem, com os olhos, o olhar. E nós estávamos falando, e eu lembrei do que Billy Graham disse. Que na verdade o perigo do homem é o segundo olhar. E às vezes você está aqui, está dirigindo, está ali, está vendo tudo, tendo cuidado, direção defensiva, não é o que nós estudamos? E agora passa alguém, e aí você olha, Jesus misericórdia, continuando olhando para frente, mas o perigo está no segundo olhar, o voltar-se e desejar aquilo, tá bom? Então nós temos que lutar contra essas coisas, com o olhar, com aquilo que ouvimos, as coisas de conotação sexual, nós devemos cuidar, nós devemos fugir, nós devemos ter aliança com quem devemos ter aliança. Nossa esposa, o esposo, nos guardar um para o outro. Ah, pastor, estou sendo tentado. Sai daí, meu irmão. Pode. Faça como José. Deixa a capa, mas não deixa a honra. Em nome de Jesus. Irmã Raíssa, uma rápida colocação. Uma rápida colocação. É um posicionamento que eu tomei, principalmente aqui em Portugal, porque, infelizmente, as mulheres brasileiras são hipersexualizadas, não é? E eu já fui até ridicularizada pelo meu posicionamento quando eu estudava, né, aqui em Portugal. Por quê?
Porque eu digo, bonito mesmo é só o meu marido. Não tem outro homem Cada um bonito no tem- planeta. Cada um tem que defender o seu, não é isso? Eu sei. Então eu digo, e umas colegas ali no momento, mas tu não acha ninguém? E essa pessoa? Feio. E esse outro? Feio. Mostrando foto de homem. Feio. Feio de doer na alma. Nunca vi tão feio. Eu falo mesmo. Bonito para mim é Raildo Gomes da Silva Filho, né? É, pastor, porque sabe o que É acontece? verdade. Para um homem, olhe, eu peço até licença e abro parênteses, para um homem de outra nacionalidade chamar a mulher brasileira de nomes pejorativos, é como vai ali e volta, né? Então eu acabo tendo uma postura muito dura. Na empresa mesmo onde eu trabalho, um colega disse: "Por que tu é tão assim, esse teu jeito agressivo?" Eu digo: "Meu amigo, se eu não me colocar no meu lugar para você dizer que eu sou outra coisa, é rapidinho, é ou não é? Qual é a fama da brasileira aqui em Portugal?" Então eu mesma digo, não tenho conversa, não quero assunto. Na festa mesmo que teve na empresa, aí um colega meu veio me abraçar, eu puxei pelo casaco dele, Ai, Satanás. saia de junto de mim. Quando tem gente olhando muito para mim, eu digo mesmo, até em outra língua, eu sou até feliz que eu falo outros idiomas. Digo, don't show for me. I'm pregnant, I'm belly, estou embaraçada, estou um Isso. monte de coisa, não olhe não. É, minha irmã, mas não fala muito que a gente não entende. É isso. Eu tô grávida, Ah, sou casada e não quero isso. assunto com ninguém. E a gente tem que ser assim, porque senão a pessoa já pensa outras coisas. Sim. Até aqui na igreja mesmo eu converso mais com mulheres. Conversar com homem, eu converso na presença da esposa. Não é isso? Tem que ser assim. É muito importante nós entendermos isso. Irmãos, nós temos que ter cuidado, não temos? Quem que coloca o limite? É o crente ou não crente? É o crente. É nós que colocamos o limite. Até aqui, tudo bem. Passou disso, sai Satanás. Viu? Então, pastor, eu tenho dificuldade. Então, ame seu marido, sua esposa, fica perto. Em nome de Jesus. Irmão, não tenha paranoia. Viu? Não tenha paranoia. Em nome de Jesus. Porque tem gente que é tomado pelo espírito do ciúme. Misericórdia. Misericórdia. Vem um leão onde é um gatinho. E aí começa. Ah, porque estão querendo cobiçar, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Não tem misericórdia em nome de Jesus. Como pastor, a gente trata tantas coisas. Às vezes não tem nada a ver uma situação. Está vendo cabelo em ovo, como diz o ditado. Não existe. Então cabe a nós colocarmos o limite do respeito. E aí, homem vai ter amizade com mulher, sem esposa e sem o marido perto? Não. Vai ter respeito, vai conversar, olhando nos olhos. Vai sim, mas amizade homem com homem, mulher com mulher. Vai estar junto, conversa com o esposo junto, com a esposa junto. Cuida, tá bom? Até a forma de abraçar. Vem aqui, irmão Rafael. Vou até fazer essa tipologia aqui com o irmão Rafael para ajudar os irmãos. Vai abraçar um irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Abraço nele, glória a Deus. Tá? Vai abraçar uma irmã. Pastor, eu não tenho o costume de abraçar. Amém. Tem gente que tem. Então vai abraçar uma irmã. Pai do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Não abraça de frente. Abraça de lado. Oh, glória a Deus. Ponto, não é irmã, mas deu certo o exemplo. Tá bom? Glória a Deus. Tá? Por quê? Nós fugimos da aparência do mal. Irmãos, eu não sei, aqui eu acho que tem a cultura dos beijinhos também, né? Não tem? Para nós, como eu fui missionário no Uruguai. No Uruguai, a cultura do uruguaio é os homens darem um beijo no rosto de outros homens. Para nós no Rio Grande do Sul, meu irmão, isso era quase uma ofensa. Aí vem o irmão barbudo e ó, beijo, meu Deus do céu, que agonia. Depois você vai entendendo a pureza do irmão, porque só beija no rosto de quem confia. Então tem toda uma cultura. Aqui, a cultura não é dos 2 beijinhos, 3 beijinhos. Mas aí, meu irmão, crente, a irmã crente ou o irmão crente vão estar dando beijinho no rosto de outro irmão? Mas do Senhor. Cuidado, prudência, tá bom? Porque para um descuido, para uma queda, é muito fácil. Então, quem que coloca o limite? Somos nós, tá bom? Somos nós. Em nome de Jesus. Já passei umas situações bem constrangedoras.
que às vezes estava sentado, a pessoa dá um beijo no ouvido, assim, sangue. Bom, então quem que coloca os limites somos nós. Então nosso corpo é propriedade do Senhor e nós devemos fugir da prostituição. Só um adendo, nós já vamos terminar, os irmãos, paciência, e aqui vocês coloquem atenção em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de sexualização ainda mais cedo. Que antes demorava aos 20 anos de idade a pessoa descobrir, ou só no casamento, criança de 9, 8, 9 anos não sabia. O acesso à pornografia, a estas coisas, tem roubado a mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciãos também. De homem, de mulher, de tudo. E nós devemos lutar contra isso. Eu sei de gente que sobe em altar, prega a palavra de Deus, mas é viciado com essas coisas. De homem e de mulher, que não consegue ser liberto. Só que nós podemos ser libertos. Cristo nos dá graça para vencer. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem toda uma estrutura, uma ornamentação a respeito dessa parte de pornografia. Um dia eu vou trazer um estudo sobre isso aqui na igreja. Porque não é só aquele sensacionalismo. Irmão, isso é uma forma de prender você. De fazer você ser tão viciado que você vai perder os seus relacionamentos. Perder a alegria de estar em família. Perder os valores de família. Aquilo não é, tem a parte espiritual por detrás da pornografia, tem a parte que afeta a parte psicológica, neurológica também. Destrói o cérebro de uma pessoa. Tem tantas questões, mas é uma forma maligna para destruir casamentos, destruir vidas e afasta-nos da relação pura diante de Deus. Como o escritor aos Hebreus diz, né, o leito puro sem mácula. Nós devemos lutar contra essas coisas. Eu sei que você abre às vezes, por exemplo, coloca lá, AIMA, e aparece uma propaganda do Satanás. E aí você tem que ficar tirando. Trailer de filmes, muitas vezes, vai assistir qualquer coisa hoje, tem que passar a cena, tem que pular. Porque nós estamos vivendo esta era de sexualização. Tudo é permitido, tudo é relativo. Toda forma de amor é válida. Não é, meu Deus do céu. Romanos capítulo 1 fala claramente sobre aqueles que deixaram o uso natural. Porque não ouviram a voz de Deus, não deram crédito às Escrituras, trocaram a criatura pelo Criador, o Criador pela criatura, colocaram as suas vontades, os seus prazeres no lugar de Deus. Deus os entregou, Deus abriu mão. Faça o que vocês quiserem, porque nem o testemunho da consciência que nós vamos estudar umas lições para frente já não serve mais. A consciência não tem mais voz, a moral não habita mais ali. Então nós devemos fugir dessas coisas, fugir dessa sexualização na fala, no olhar, naquilo que ouvimos. Cuidado com as piadas, tem duplo significado. Cuidado com essas coisas. Fuja de tudo aquilo que quer te levar para este lado, para essa maneira. Em nome de Jesus Cristo. Então aqui diz, pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino imperativo radical é fugir. Devemos fugir. Segundo lugar, do terceiro tópico, para terminarmos. Disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena como templo do Espírito, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É aquilo que o pastor Alessandro ministrou no domingo. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, ter alimento espiritual em nós. Precisamos nos nutrir daquilo que é espiritual. Jejum, oração, estudo da palavra, é a constância, não é a quantidade, é a constância nas disciplinas espirituais que nos levarão a nos manter de pé no temor do Senhor, na graça do Senhor. E as disciplinas corporais também. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito e tratá-lo sem o devido cuidado. Irmãos,
Meu pai foi um homem de Deus, serviu a Deus, ganhou muitas almas, principalmente no mundo das drogas, pessoas que eram viciadas. Mas meu pai não cuidou da saúde. Morreu com 45 anos de idade. Tinha diabetes, tomava refrigerante como doido, não se cuidava. Quando ele caiu em si e começou a querer se cuidar, já era tarde, não deu mais tempo. Então nós precisamos cuidar do corpo. Se depender de você, você vai morrer novo, vai morrer velho. Velho, então tem que cuidar do corpo. Qualidade de vida, tem que se cuidar. Cuide do corpo no sentido espiritual, mas cuide também no sentido físico. E eu sei que eu tenho que melhorar também. A passadeira, né? Está lá me esperando, oh glória. Eu olho para ela, eu já falei para os irmãos, tem que orar, Jesus me dá vontade. Então nós precisamos nos cuidar, precisamos cuidar desse veículo que Deus nos deu, que é o nosso corpo, para que nós possamos viver mais tempo, se Deus assim quiser e nos permitir, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas também temos qualidade de vida. Irmãos, o que significa disciplinas corporais? Só exercício físico? Não. Higiene pessoal. Meu Deus, diga comigo, tomar banho não é pecado. Meu irmão. E não é só sábado não, viu? Ô, glória. Tem que tomar banho, escovar os dentes, cuidar. Quem já teve dor de dente aqui? Quem já teve dor de dente? É bom dor de dente? É horrível. Mas só vai evitar se cuidar da saúde bucal. A irmã Viviane poderia falar, a irmã Thalia, né? Também poderia falar muito melhor sobre isso. Tá? Mas nós podemos evitar muitas coisas somente nos cuidando. Tomar banho, higiene pessoal, alimentação, irmãos. Alimentação. Pastor, mas é tão difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Tá difícil. Tá? Nós devemos nos cuidar. Devemos nos cuidar. Se criou, eu até vi um vídeo essa semana e eu termino aqui. Nós devemos nos cuidar. Os argentinos têm um ditado assim, ó, um pastor de pança com barriga é um pastor de confiança. É um ditado deles. Gracioso. É um chiste. É um ditado. Uma piada. Só que aí o que acontecia? Os pastores morriam cedo. Dava infarto, colesterol alto, diabetes, problema de pressão. Tanta coisa. Hoje nós temos, principalmente os obreiros, nós falamos muito sobre isso. Nós precisamos nos cuidar. Nós vamos viver a nossa vida até onde Deus nos permitir. Mas aí nós não vamos fazer nossa parte. Temos que cuidar. E aí, o cuidado conosco engloba o quê? Engloba cuidar do corpo, cuidar das emoções, cuidar da mente. Porque tem enfermidades que são oriundas do descuidado do nosso corpo. Tá bom? Por exemplo, come muita gordura, vai ter problema no fígado, colesterol alto, tanta coisa. Me ajuda, Jesus. Aleluia. Coração. É boa para o coração. Meu Deus do céu. Tá? Mas aí, isso são coisas por causa da alimentação. Podem produzir enfermidades. Tem gente que nunca fumou na vida, mas tem cirrose. A cirrose que vem através da gordura, descuidado, existe isso. Tem enfermidades que acontecem, que elas vêm através dos sentimentos. Falta de perdão, angústia na alma, tanta coisa que acontece. Mas tem as enfermidades que vêm por causa dos pensamentos. As enfermidades que se chamam psicossomáticas, que são as que mais acontecem nos dias de hoje. Então nós devemos cuidar. Nós devemos olhar para nós e pensarmos, eu sou uma criatura de Deus. Eu sou alguém que Deus formou com um propósito. E eu quero viver esse propósito. Eu tenho que me cuidar. Eu não vou exagerar, mas eu tenho que fazer pelo menos o que eu devo fazer para viver bem e viver para a glória de Deus. Por isso Paulo, escrevendo aos Colossenses,
ele diz um versículo tão importante: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Amém? Então vamos cuidar do nosso corpo? Oh, glória a Deus. Bênção de Deus. Quer falar alguma coisa, irmã Meire? Tem que falar no microfone. Tem que falar no microfone. Para os irmãos ouvirem também. Amém. Alguns países da América Latina, eles têm o costume, e é costume, né, de ofertar alimentos à família pastoral sempre após os cultos. E após os cultos eles fazem jantares, né, faz aquela comunhão com a igreja. Então, é por isso que tem esse bordão argentino. É por isso que tem esse bordão argentino, porque eles é um costume deles, não é todos os países e nem todas as igrejas, mas muitas igrejas da América Latina têm esse costume. Nós, por acaso, lá no Brasil, nós tivemos oportunidade de ter alguns missionários do Peru, e eles tinham esse costume na igreja deles de fazer fazia o culto, e depois do culto todos os irmãos almoçavam, e eles também ofertavam galinhas aos pastores, ofertavam já os alimentos, os animais vivos para ser abatidos, e também os alimentos já preparados. E é isso. É uma cultura, né? Eu lembro que eu fui num culto uma vez na Holanda, e os irmãos eram holandeses. Eles falavam assim: pastor, nosso maior gasto aqui na igreja é a comida. Digo, por quê? Porque culto para nós tem que ter comida depois. Tinha que ter comida todo mundo. Deus nos dê graça, né? Por isso que nós temos a cantina. Glória a Deus. Tá bom? Mas isso é uma questão cultural. Tá? É uma questão cultural. Bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Então, só depois agora. Vamos agradecer a Deus, orar. O irmão Bruno já vai se aproximando. Eu quero orar com vocês, pelo menos aqui da classe dos adultos, e vocês, juniores, adolescentes e jovens, se controlem, viu? Feche os seus olhos, se você puder, coloque a mão no teu coração. Pai, nós oramos e clamamos a Ti graça, clamamos Tua misericórdia, clamamos Tua graça para que nós possamos entender que esse corpo que o Senhor nos deu é o templo do Espírito Santo. Nos ajude a cuidar, a preservar, nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida que glorifique ao Senhor, inclusive no nosso corpo e nos nossos hábitos. Em o nome de Jesus, dai-nos esta consciência de que podemos servir ao Senhor ainda mais e ainda melhor. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Bruno,